O texto base para o que nós vamos falar nessa noite é Gênesis 2:15. Mas depois a gente vai continuar buscando mais alguma coisa na presença do Senhor nessa noite, amém? E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Só até aqui, amém? Os irmãos podem sentar. Durante essas 10 noites aqui, foram lançadas muitas palavras, ministradas muitas palavras sobre a nossa vida. E eu considero um pouco difícil, na 10ª noite, falar alguma coisa que já não tenha sido falado aqui durante essas 10 noites, e talvez já não tenha sido pregado durante todos esses anos que nós servimos a Deus juntos nesse lugar. Mas eu gostaria que os irmãos se atentassem àquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Na primeira noite, o pastor Nelson falou sobre a fé sem obras, e ele disse que a fé se move quando nós levantamos e cumprimos o objetivo de Deus. Na segunda noite, o Regis falou sobre honra, e ele disse que é importante nós reconhecermos o trabalho do outro, evidenciar qualidades ao invés de defeitos. Na terceira noite, o pastor Sidney falou sobre o grande projeto de Deus, de transformarmos a imagem de Deus. Ele falava sobre caráter. Na quinta noite, o presbítero Jader falou sobre soberania, e ele disse que o homem recebeu a autoridade de Deus para governar e se tornou autossuficiente. E mesmo Deus, tendo toda a soberania, escolheu não exterminá-lo e deu a chance de ser salvo através de Jesus Cristo. O pastor Marcos, na sexta noite, falou que Deus deseja restabelecer o propósito do reino em nós e nos reconectar ao plano original. Ele falava sobre união, e esqueci, quem lembra? Eu não anotei aqui. Mas o importante é o conteúdo do que ele falou, que Deus deseja nos restabelecer ao propósito do reino, restabelecer o propósito do reino em nós e nos reconectar ao plano original. Ele falava sobre aliança. Quando Deus nos reconecta ao plano original, Ele nos traz de volta à primeira aliança, amém? Depois, a irmã Rosa, no domingo, ela falava sobre fidelidade, e ela falou sobre a importância de administrar a fidelidade com Deus, referente ao tempo e aos dons. O evangelista Mário falava sobre semear, e ele disse que a colheita seria abundante, mas Deus pedia de nós posição, porque era tempo de trabalhar. Depois, anteontem, o irmão Hélio falava sobre autogoverno, e ele disse que Adão dominava sobre o jardim, sobre os animais, porém ele não conseguia dominar os seus próprios desejos. E o pastor Josué ontem falou sobre individualidade, e ele disse que nós não devemos dispensar quem Deus envia para nos ajudar, porque até Jesus precisou de Cirineu para carregar a cruz. Amém? E nessa noite, nós vamos falar sobre mordomia. De todos os conteúdos que eu li sobre mordomia, o que eu achei mais pertinente foi esse. Mordomia é a capacidade de administrar com responsabilidade recursos do reino de Deus confiados a nós. Vou repetir. Mordomia é a capacidade de administrar com responsabilidade recursos do reino de Deus confiados a nós. O texto que nós lemos em Gênesis 2:15 fala que Deus, Ele pegou
o homem e colocou sobre o jardim para lavrar e guardar. Deus colocou Adão como mordomo naquele lugar. E ele não soube administrar aquele jardim. E porque ele não soube administrar de forma correta aquilo que Deus havia dado a ele, ele precisou viver do suor do seu rosto. Estava tudo pronto, estava tudo estabelecido, não havia necessidade de sofrimento, ele não passaria por provas, ele não passaria por lutas, ele só administraria com responsabilidade aquilo que Deus confiou a ele. E ele não soube ser fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Repetindo que a capacidade de administrar a responsabilidade dos recursos do reino, Jesus disse em uma ocasião que o reino de Deus estava dentro de nós. E sabe o que eu vejo às vezes? Pessoas vivendo como mendigos em cima de uma montanha de ouro. Por quê? Porque se o Senhor falou que o reino dele estava dentro de nós, muitas vezes nós não sabemos fazer uso daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Os recursos do reino. Quais são os recursos do reino? Os recursos do reino são as habilidades que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. E é muito fácil saber qual a habilidade que Deus nos deu. E nessa noite eu quero explicar para vocês de uma forma bem clara como eu descobri as habilidades que Deus havia colocado em minhas mãos. Sabe o que nos mostra as habilidades que o Senhor coloca em nossas mãos? Sabe como que o Senhor nos mostra qual trajeto nós devemos seguir? Sabe o que nos mostra o que nós devemos exercer na presença do Senhor? As nossas lutas, as nossas dificuldades, elas são a nossa faculdade. Elas são a nossa faculdade. Passei por muitos anos dentro de um lar desestruturado, uma família que se dissolveu. E hoje o Senhor tem me colocado num lugar para ministrar sobre vidas, para ministrar sobre casais que estão prestes a se divorciar. Passei por experiências de abuso. E hoje o Senhor me usa para ministrar em famílias, ministrar em crianças, ministrar em mães que tiveram os seus filhos abusados, ministrar em crianças que foram abusadas. A tua vida, a tua trajetória, as lutas que tu passa apontam para o lugar que o Senhor deseja que tu trabalhe na obra dEle. É muito fácil descobrir. É muito fácil entender. Aonde nós mais somos afligidos é onde mais o Senhor vai nos usar para restaurar. As nossas feridas são saradas. E à medida em que as nossas feridas são saradas, nós temos o antídoto, nós temos o remédio para sarar feridas. Mas agora continuando então. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Da mesma forma que Adão ali no Éden, ele não soube administrar com sabedoria aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Isso foi seguindo de geração em geração. E continua nos nossos dias. Mas Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, 21, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os corações insensatos obscureceram. Um livro chamado E se Deus fosse contra nós, de Augusto Nicodemos, ele fala as seguintes palavras: os homens tiraram Deus da referência, tornaram-se referência para si mesmo, governando pela insensatez, desenvolveram teorias, pensando ser intelectuais, querendo entender o mundo sem Deus, pensando ser sábio, tornaram-se tolos e caminharam para a morte. É forte essa palavra. Irmãos, eu comentava com o Márcio antes de sair que
Quando eu observava Paulo, eu via ele como um missionário desesperado, tentando convencer uma igreja que não queria ganhar almas. Todas as cartas que ele escrevia, ele demonstrava preocupação, tanto com a igreja, que ele já havia criado, como uma grande preocupação com as igrejas que ele queria abrir. Uma grande preocupação com as almas que ele precisava salvar. Porque ele enxergava um povo que se perdia. Ele enxergava um povo que havia tirado Deus do meio. Não tinha mais Deus como soberano. Agora eles mesmos criavam para si filosofias e achavam que a filosofia deles era o suficiente. Achavam que queriam conhecer e desbravar o mundo sem Deus. Tornaram-se tolos, obscureceram os seus corações e começaram a caminhar rumo à morte. Se nós olharmos hoje ao nosso redor, quantas pessoas nós vemos que são assim? Doutores, magistrados, ministros, intelectuais, filósofos, cheios de si mesmo, e se esqueceram da sua origem. E quantos de nós que não eram nada, e de repente, Deus os fez alguma coisa e se incharam, se encheram de si mesmo, começaram cada um a cuidar do que era de si, sem conseguir olhar o outro e ver a necessidade do outro. Paulo via a necessidade de abrir igrejas, mas ele precisava do apoio espiritual, moral e financeiro das pessoas. Ninguém viaja, ninguém caminha, ninguém ministra por lugares sem ter gastos, sem ter um respaldo espiritual e sem ter ajuda de pessoas. Sozinho não se consegue fazer nada. Ontem o irmão falava sobre a individualidade aqui, e ele disse que apesar de Moisés estar sentado sobre a rocha, Arão e Hur foram lá e levantaram os seus braços. Josué só venceu a batalha, porque antes de Josué vencer lá no campo de batalha, Moisés, Arão e Hur estavam vencendo no âmbito espiritual, lá em cima do monte. Ninguém vive sozinho. Nós não somos isolados em uma ilha. Ninguém vence sozinho. Nós temos a necessidade do outro para todas as nossas, para todas as coisas que nós formos realizar. Nós temos a necessidade do outro, a necessidade da atenção do outro, a necessidade do carinho do outro, a necessidade da preocupação do outro. Só que Paulo observou que os homens, eles olhavam para si, eles cuidavam de si. Ninguém mais conseguia se sensibilizar com as pessoas que os rodeavam. Ninguém mais conseguia se sensibilizar com a preocupação de Paulo. Se ele estivesse preocupado, o problema dele, ele é que deveria fazer. Só que não é assim que funciona. Eu quero ler um texto com os irmãos em Filipenses, no capítulo 2. A partir do versículo 19. E eu vou ler bem devagar. E eu queria, antes de ler, distribuir lenço aqui. Porque se vocês não forem impactados com essa palavra que eu vou ler agora, nada que eu falar aqui toca no coração de vocês. Aleluia. Filipenses 2, a partir do verso 19. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado.
porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vô-los enviar logo, que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, o vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijais, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Aleluia. Paulo ressalta a necessidade de visitá-los, porque ele estava preocupado com a igreja. Só que ele não tinha condições de ir, porque ele estava preso. Então ele comunica à igreja com uma carta, que ele vai enviar Timóteo. Só que Timóteo ainda precisava resolver alguns negócios dele. Então, ele envia apressadamente Epafrodito. E Epafrodito, ele vai, mesmo doente, ele vai encontrar esse povo. Aleluia. Então Paulo começa a elogiar Epafrodito. Ele começa a narrar quem este homem é. Enquanto eu estiver falando aqui, por favor, avalie-se. Aleluia. Então, quando Paulo envia Timóteo e depois envia Epafrodito, dizendo, ele diz de Timóteo: a ninguém tenho por igual, num tempo em que modelo, referência é tudo. Ele diz que Timóteo é singular. Timóteo não segue referência de ninguém. Timóteo não segue modelo de ninguém. Timóteo não faz porque fulano fez. Não, ele é singular. Olha, num tempo, dizendo, a ninguém tenho por igual. Timóteo não era igual a ninguém. Ele não queria seguir a referência de ninguém. Ele era autêntico. Ele era singular. Eu estou tentando seguir aqui, irmãos, mas se não der, a gente vai conforme o Espírito mandar, porque eu estou começando a ficar incomodada. Aleluia. Disse que era para falar. Timóteo era assim, singular. Singular. Quantas vezes nós olhamos para os outros e extraímos deles, porque queremos ser iguais,
Eu vou ser igual, eu quero ser igual. E aí nós extraímos dessa pessoa as qualidades e os defeitos dela. Porque eu quero ser igual. Eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto do jeito que ele anda, eu gosto do jeito que ele se comporta ou que ela se comporta. Então, é meu modelo, vou fazer igual. E aí nós acabamos extraindo daquela pessoa qualidades e defeitos. E nem sabemos se as qualidades e defeitos daquela pessoa não ferem a santidade de Deus. E nem sabemos se os defeitos daquela pessoa não entristecem o Espírito Santo, que talvez até já tenha se afastado dela. Ser singular é olhar para uma pessoa, admirar o que ela faz e extrair dela somente as qualidades. Eu me torno singular. Eu sigo sendo autêntica, um pouco melhor, porque eu observei alguém, achei interessante o que aquela pessoa fazia e extraí dela somente aquilo que me faria bem. Aprenda a ser singular. Aleluia. Paulo segue dizendo: Timóteo é uma alma comigo. Uma alma comigo. Eles tinham o mesmo sentimento. Em um tempo que o legal é discordar. A gente observa bastante isso nas redes sociais. Cada um tem a sua opinião e dá cada pauleira, porque a moda hoje é discordar. Eu preciso pensar rapidamente em uma forma de discordar. E se eu não atingir com o meu intelecto uma forma de discordar, eu vou buscar alguma coisa lá no Google. Mas eu preciso discordar. Timóteo tinha o mesmo sentimento. Sabe o que Deus diz nessa noite? Que a igreja precisa de alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual. Porque os outros acham interessante discordar, eu também vou discordar. E aí eu vou discordar no meu ambiente de trabalho, eu vou discordar dentro da minha casa. Imagina o inferno que vai levar. O inferno que vai virar. Porque eu simplesmente preciso de alguma maneira discordar. Se as pessoas entendessem o que significa quando dois concordarem na terra, está concordado no céu. Quando a igreja entender que o que dois ligarem na terra é ligado no céu, todo mundo vai esquecer essa modinha de discordar. Ainda é bonito dizer amém. Ainda é bonito dizer assim seja. Ainda é. Mas eu preciso discordar. O Senhor vai derramar aqui nessa noite alinhamento espiritual. No versículo 22, Paulo diz: Ele me serviu no Evangelho como um pai serve a um filho. Essa relação pai-filho, ele fala sobre intimidade, é aquele que está junto, é aquele que come junto, é aquele que sente a minha dor, é aquele que está comigo todo momento. Pai e filho, está entendendo? Intimidade de pai e filho. Timóteo tinha essa intimidade com Paulo. Ele tinha esse alinhamento com Paulo. Aleluia. Paulo disse que Timóteo tinha experiência. E quando eu fui ver o que significava a experiência no grego, eu até me assustei. E depois glorifiquei ao Senhor. Experiência no grego significa testado como ouro e prata,
para servir de moeda corrente depois. E aí eu disse: Senhor, testado como ouro e prata, para servir de moeda corrente depois. E aí eu entendi que quando a fornalha esquentou, que quando a prova aumentou, que quando o negócio ferveu, que quando eu achei que não tinha mais saída, que o negócio ficou estreito, que apertou, eu estava sendo testada no fogo para servir depois. A luta está apertando, irmão. O fogo está queimando mais forte. Parece que o fogo se reacendeu. Os últimos dias têm sido de dificuldades e lutas. Te prepara, porque o Senhor vai te usar para servir com singularidade. Tu vai ser diferente de tudo. É assim que Deus faz. Ele nos queima, nos prova, e depois Ele nos usa. Não queima etapa, porque quando a gente queima etapa, a gente não está preparado. Aí qualquer vento vem e nos derruba. Seja provado primeiro, e depois sirva. Aleluia. O Senhor vai dar resistência nessa noite. Paulo disse que estava enviando o melhor. O melhor. Paulo estava enviando o melhor. E quando ele fala de melhor, ele não está dizendo de espiritualidade. Eu creio que ele se referia à habilidade. E agora, antes de eu levantar do meu lugar, aleluia. Antes de eu levantar do meu lugar, o Felipe estava cantando, e eu disse para o meu esposo: quando a gente reconhece que alguém tem mais habilidade do que a gente para fazer algo, a gente é conduzido à nossa parte, alegremente. Entenderam? Quando a gente reconhece que Deus tem maior habilidade de fazer algo, nós somos conduzidos à nossa parte alegremente. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Nós não somos obrigados a saber, fazer e conhecer tudo. Não somos. Mas nós temos a necessidade de fazer com excelência a habilidade que nós temos. É isso que o Senhor pede de nós. Ele não quer que a gente conheça tudo, faça tudo, seja tudo, saiba tudo. Mas se nós tivermos uma habilidade e condições de executar com excelência essa habilidade, e não fizermos, nós somos chamados pelo Senhor de negligentes. Porque aquele que sabe fazer e não faz é negligente. Entendeu? Eu não estou falando sobre espiritualidade. Me entenda. Não estou falando sobre fulano jejua mais que ciclano, Beltrano ora mais que o outro, então ele tem mais condições. Não, eu estou falando de habilidade. Habilidade. É como se eu tentasse pegar o violão, mandasse o Jorge sentar, ou o Felipe sentar, e viesse para cá para cima e quisesse tocar. Não ia dar certo. Não é a minha habilidade. Mas eu tenho obrigação de executar a minha habilidade com excelência. E se eu não executar ela, o Senhor me chama de negligente. Qual é a tua habilidade? Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus quer te usar? Qual tem sido a tua formação através das provas? Até onde o Senhor tem te conduzido através das lutas? Tu consegue entender qual é o teu chamado? O meu desejo nessa noite é que tu consiga entender aonde é o teu lugar. E quando tu entender aonde é o teu lugar, tu não vai desejar o lugar de ninguém.
E tu vai executar com excelência aquilo que Deus te deu. Indiferente do que for. Há muitas funções dentro da casa do Senhor. E há muito mais funções dentro do reino. Para que Deus te chamou? Qual é a tua habilidade? A Bíblia fala que nós temos que ter o nosso irmão em honra. Mas sempre tem alguma coisa que eu sei fazer melhor que tu. E que tu sabe fazer melhor que eu. Talvez os meninos aqui não saibam fazer feijão. Mas eu sei. E é bom. Entendeu? Qual é a tua habilidade? Aonde é o teu lugar? Para que Deus tem te chamado? Execute com excelência. Lembro de um dia que nós estávamos conversando aqui em cima. E nós conversávamos, eu e o Maico, só para descontrair um pouquinho aqui. E ele disse que os pais compraram um teclado e ele tocava e ele odiava. Mas ele tocava. E ao meu ver, ele tocava muito bem. Muito bem. Mas ele queria tocar bateria. Entendeu? Aonde é o teu lugar? Qual é a tua função dentro do reino? Por que eu estou tentando fixar isso? Por que eu estou tentando fixar isso? Porque daqui a pouco, deixa assim. Vocês vão entender daqui a pouco. Aleluia. Quando nós somos conduzidos ao lugar que é nosso, escute o que eu vou dizer. Preste atenção. Quando nós somos conduzidos ao lugar que é nosso, nós tiramos do ombro do outro um peso que não é dele. Um peso que não é dele. Alguns meses atrás, eu tive não sei se foi um sonho, foi alguma coisa muito estranha. Vai glorificando que eu vou tomar uma aguinha. Eu vi algo muito estranho. Eu acho que eu até compartilhei. Eu via os órgãos todos fora do lugar. A mão no lugar do pé, a orelha no lugar do braço. E eu me assustei com aquilo. Sabe o que é isso? Pessoas que estão desenvolvendo funções que não têm habilidade para desenvolver. E aí o corpo não anda. E aí sobrecarrega poucos, enquanto muitos estão no lugar errado. Assuma o teu lugar. Assuma o teu posto. Assuma a tua obrigação. E tu vai tirar do ombro de alguém um peso que não é dele. Olha para a pessoa que está do teu lado. E diz assim: assume o teu lugar. Eu não estou ouvindo. Assume o teu lugar. Tira o peso do meu ombro, vai. Aleluia. Assume o teu lugar. Tira o peso do ombro de alguém. Coisa triste quando nós trabalhamos num lugar e nós estamos enfadados de tanto trabalhar, cansados, estressados, louco para ir embora daquele lugar. E nós olhamos para o lado e tem alguém sentado, tomando um chimarrão, olhando pela vista da janela. Ou então, em plena segunda-feira, um colega de trabalho falta para descansar. Bonito.
E aí a gente tem que trabalhar dobrado, porque aquele que deveria assumir o seu lugar não estava no seu lugar. Pensa que é diferente? Não é. A tua negligência tem pesado no ombro de alguém, indiferente do ambiente que for. A tua negligência tem matado, tem acabado com a saúde de alguém. Olhe para o lado. Tem alguém do teu lado acabado? Tem alguém do teu lado que tenha a aparência de estar cansado, doente? Agora reflita comigo. Será que essa pessoa está tão cansada, tão sobrecarregada, tão nervosa, tão irritada, sem tempo, afadigada, porque eu não assumi o lugar que eu deveria? Será que a minha negligência não está pesando no ombro de alguém? Será que a minha birra? Será que a minha falta de espiritualidade, oração, sensibilidade com o outro, empatia? Desculpa, Jorge, mas eu vou te citar. Eu lembro um dia que o Jorge falou chorando que ele não aguentava mais. E que ele ia abandonar o barco. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Quanta dor, quanto sofrimento nós causamos no outro. Quando nós não desenvolvemos empatia. Quando nós não desenvolvemos sensibilidade. Tu não sabe as dores que as pessoas carregam. Então, quando ela sentar do teu lado, trate-a com carinho. Trate-a com respeito. Se tu não tem a sensibilidade de ver a dor de alguém, não a maltrate. Eu não estou falando só aqui. Eu me refiro ao ambiente de trabalho. Eu me refiro também aos lares aqui. Quantos filhos não desenvolvem empatia com os pais? A mãe está correndo, e o filho sentado, mexendo no celular. Quantas vezes a esposa está desesperada, com tantas coisas para fazer, mas não é tua função. Eu lembro um domingo que eu cheguei aqui, e tinha um culto no Arroio do Padre. Não era a minha função, eu não estava na escala, mas eu e meu esposo começamos o culto. Se tu chegar na tua empresa, e algum funcionário não veio, e se tu conseguir ver a sensibilidade do teu patrão, tu arregaça a manga, e tu faz aquilo que o teu colega deveria fazer. Não é a tua função. Mas tu está tendo empatia, porque ali todos são colaboradores. E quando eu falo em colaboradores, cooperadores, eu falo de mesmo nível, eu falo de mesma atividade. Nenhum mais e nenhum é menos. Nenhum é mais e nenhum é menos. Todos são cooperadores do mesmo trabalho. E isso acontece aqui também. Aleluia. Paulo, ele usa 5 versículos do capítulo 2 de Filipenses. 5 capítulos para falar de Timóteo. 5 capítulos para falar de Epafrodito. E 1 capítulo para falar dele mesmo. E a única coisa que ele diz é de um desejo que ele tinha, de ir até a igreja.
e que não aconteceu. Não ocorreu. Ele não conseguiu ir. Ele mandou Timóteo, ele mandou Epafrodito e ele não conseguiu ir. Às vezes, nós vemos pessoas doentes porque pensam que aquela expectativa, eu não quero ferir a fé de ninguém, tá? Mas, às vezes nós desejamos, nós almejamos algo, e esse algo não acontece. Só que o Senhor, Ele nos dá resistência. Ele nos dá esperança, sabe? Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide. Então, isso o Senhor desenvolve em nós. Só que nós vemos nos nossos dias pessoas frustradas, enfraquecidas, tristes. Por quê? Porque elas têm uma expectativa e aquilo não ocorre. E elas se entristecem, se enclausuram por causa daquilo, se fecham por causa daquilo. Nós temos que entender que muitas das nossas expectativas, tomara que a gente consiga fazer 1000 faculdades, viajar por todo o Brasil, por vários países, antes de Cristo vir buscar a igreja. Mas se isso não acontecer, uma coisa é firme e eterna: Cristo vem nos buscar, para nos levar para estar com Ele. É isso que nos interessa, é isso que nos importa, é entender que nem tudo que nós desejamos acontece. E se não acontecer, um dia nós estaremos lá. Essa promessa é verdadeira. Paulo segue dizendo: julguei necessário enviar Epafrodito. Epafrodito, no capítulo 4 e o verso 18, ele vai levar suprimento para Paulo. E ele vê a necessidade de Paulo e ele fica lá para servir Paulo. E eu estava vendo o que significava Epafrodito. E Epafrodito, ele é o favorito de Afrodite. E o nome dele não foi mudado, para a vergonha da igreja daquele tempo. Porque quando Paulo necessitava de irmãos que o ajudassem a evangelizar, Epafrodito foi levar suprimento e ficou servindo. E ele ficou doente. Aí Paulo fala assim: Epafrodito, agora ele consagrado ao serviço do Senhor, Paulo chama de irmão, que dá uma relação familiar, como eu já tinha dito, cooperador, companheiro nos combates. Irmão, cooperador e companheiro nos combates. Quando a gente pensa em cooperador, logo a gente talvez lembra de um orientador acadêmico. Quando nós vamos fazer um trabalho acadêmico, alguém direciona a nós um orientador. E aquela pessoa ou sabe tanto ou mais do que nós. E se não for dessa forma, a gente diz: não, eu não quero esse orientador, eu quero uma pessoa que me ajude, que me instrua. Isso Epafrodito era, naquele tempo, para Paulo. Ele era tanto quanto. Ele era talvez até mais habilidoso do que Paulo. E ele foi um homem que ele foi consagrado a uma deusa estranha. E simplesmente ele sentiu o desejo de ajudar a Paulo. Irmãos, quando eu comecei a observar a forma que Paulo, ele começa a elogiar Timóteo, e ele começa a elogiar Epafrodito, a gente sempre ouviu falar, pelo menos eu sempre ouvi falar que elogio matava. Não pode elogiar porque sobe o ego, eu sempre ouvi isso. Não é muito bom elogiar as pessoas, porque sobe o ego. Não. Eu acho que o que mata mais é a falta de elogio. O próprio Deus elogiou Jó. O próprio Deus disse para Satanás: tem visto o meu servo Jó?
Jesus elogiou Pedro quando ele se converteu, né? Diz que ele era uma pedra sobre a qual ele ia fundar a igreja. Ele elogiou a viúva que ofertou mais que os outros. Ele elogiou o centurião e disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Ele elogiou a mulher do perfume. E ele elogiou João Batista dizendo: dos nascidos de mulher, nunca apareceu um maior do que ele. E todas essas pessoas desenvolveram o reino de Deus, o ministério de Deus de uma forma sublime. João, sou apaixonada por João. E ele foi elogiado por Jesus. No versículo 26, Paulo fala que Epafrodito sentiu saudade, angústia, ele ficou doente, ele esteve preocupado, e a preocupação dele era que a igreja se preocupasse com ele. Ele estava doente, e Paulo diz que ele esteve doente quase de morte. Ele, doente quase de morte, preocupava-se que a igreja fosse se preocupar com ele. E quantas vezes nós, por coisas mínimas, sabe, um cortezinho, maximizamos o nosso corte. Ai, está doendo, não posso fazer por causa disso. E ele lá, à beira da morte, preocupado que a igreja se preocupasse com ele. Aleluia, Jesus. E Paulo concluiu dizendo: recebei-o com grande gozo, tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou perto da morte para suprir comigo a falta do vosso serviço. Recebei-o com grande gozo, tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou perto da morte para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Aleluia. Pessoas têm perdido a saúde. Pessoas têm perdido a saúde. Porque tem feito o que Epafrodito tem feito aqui. Para suprir com as necessidades de Paulo, de um serviço que não era dele. Um serviço que não era dele. Pesava sobre os ombros dele, tanto que ele quase foi à morte, o serviço que era de alguém. Quantos de nós temos negligenciado o nosso chamado que o Senhor nos fez, de sermos excelentes mordomos, que sejamos grandes administradores do reino de Deus. E nós deixamos o peso sobre os ombros de alguém e cuidamos do que é nosso, enquanto pessoas adoecem fazendo o que nós deveríamos fazer. O livro O Processo do Evangelho conta uma história muito bonita. Nos dias da igreja primitiva, existia uma associação chamada Parabolani. Eles visitavam presos, eles visitavam enfermos e pessoas que tinham doenças infecciosas. E em 252 depois de Cristo, uma grande peste assolou um lugar chamado Cartago. Os pagãos levavam os corpos das pessoas e jogavam no chão e fugiam correndo com medo de serem contaminados. Então, o bispo Cipriano chama os cristãos e faz uma assembleia. E ele incentiva eles a enterrar os mortos e cuidar dos doentes. E aquelas pessoas, correndo o risco de perder a própria vida,
negligenciaram o cuidado de si para cuidar do outro. E eles enterraram todos os mortos. E eles cuidaram de todos os doentes. E hoje, o Senhor nos faz esse chamado, irmãos. Ele nos faz esse chamado. Ele precisa de pessoas como essa associação do Parabolani. Ele precisa de homens que arrisquem as próprias vidas em favor do outro. Ele precisa de pessoas que renunciem, que pensem, que consigam pensar um pouco no outro. Irmãos, eu participo de um grupo e esses dias eu percebi que o pastor também. Chama-se Voluntários da Paz. Um grande número de pessoas, de vários lugares, pessoas que ocupam vários cargos ou não, tem pessoas aposentadas, tem guardas municipais aposentados, desde juízes, promotores. Eles se juntaram em uma causa. E eles decidiram ajudar pessoas. Em uma das reuniões, uma das pessoas que participa desse grupo disse que ele não estava mais conseguindo, ele não conseguia mais se aturar de reclamar da situação em que nós vivemos hoje. Então ele decidiu que ao invés de reclamar, ele passaria então a ajudar pessoas. E quando eu olho para aquele grupo, tem acho que uns 3 padres, tem pastores, tem um casal de pastor que agora eles abriram uma igreja ali, onde era um salão de festa, na frente da Dona Frida. Nós fizemos uma viagem há pouco tempo até. E nós conversamos nessa viagem. E nós falávamos o quanto era importante a conscientização da sociedade no geral, das pessoas no geral, crentes, não crentes, pastores, padres, indiferente do que fosse. As pessoas se conscientizarem que o fato de reclamar não resolve problemas, mas quando nós arremangamos a manga e temos a sensibilidade do outro, e nós começamos então a pensar no outro como nós pensamos em nós mesmos, então as coisas começam a mudar. Nós começamos a observar já algumas mudanças. Já foi publicado no jornal 27 mortes a menos e algumas outras coisas mais. Então está surtindo efeito esse trabalho. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ocupamos esses bancos e passamos a ser observadores críticos. Muitas vezes nós ocupamos o banco, uma sala na nossa empresa, nós ocupamos um espaço em algum lugar, e nós nos tornamos críticos, começamos a olhar e achar que está tudo errado, e temos um costume de colocar o defeito sempre no outro. Uma certa vez eu chamei uma moça para conversar e ela falava muito do seu esposo. E eu fiquei quieta ouvindo. Naquele dia o Márcio até estava em casa. E o Márcio me olhava e não aguentava mais. Acho que fazia 1 hora que ela estava botando defeito no marido dela. E aí eu olhei para ela e disse, terminou? Aí ela se constrangeu e disse, terminei. Eu dei uma folha em branco para ela e disse, agora põe os teus defeitos. Ela deve ter pensado uns 10 minutos.
E muitas vezes o defeito que a gente encontra ainda é culpa do outro. Não, esse meu defeito é culpa do outro. Irmãos, eu não vim aqui para pular, eu não vim aqui para saltar, eu não vim aqui para emocionar, eu não vim aqui para convencer. Eu só vim aqui para falar o que Deus colocou no meu coração. Se os irmãos observarem, eu estou com bastante olheira. Faz umas 3 noites que o Senhor me incomoda com essa palavra. Se não, faz mais. Eu não quero compungir ninguém a vir à frente. Eu não quero compungir ninguém a se desesperar. Eu quero causar em você reflexão. Gostaria de causar dor. Queria muito que tu sentisse dor nesse momento. Que isso? Refletindo nas pessoas que tu já feriu. Pensando nas pessoas que tu já ofendeu. Quem poderia estar do teu lado e não está, lá no teu trabalho, ou na tua casa, ou até aqui mesmo nesse ambiente. E não está, porque as tuas palavras foram pesadas, porque as tuas palavras foram duras, porque quando é a tua dor, é mais forte. Mas é difícil sentir sensibilidade com a dor do outro. Porque quando é tu que faz, é perfeito. Porque quando é tu que faz, é bem mais elaborado. Porque quando é tu que faz, é mais difícil. Porque quando é tu que faz, é mais doído. Porque quando é tu que faz, é mais pesado. Porque foi tu que fez. Doeu mais, pesou mais, foi mais difícil. Desculpa. Eu não queria. Estou vendo todo mundo olhar tão sério para mim e não estou preocupada. Porque eu não vim aqui para falar nada mais do que Deus mandou. Mas também eu não desço daqui sem falar tudo que Ele colocou no meu coração. Te incomoda mesmo? Te mexe na cadeira? Até quando? Até quando? Pessoas vão morrer do teu lado. Até quando pessoas vão sumir? E tu não vai procurar para saber por quê. Depois não entende por que as coisas não dão certo. Epafrodito adoeceu quase de morte por realizar uma atividade que não era dele. Porque pesava sobre o ombro dele algo que a igreja daquele tempo deveria fazer. E quando eu falei sobre esse grupo, é algo que a igreja deveria fazer. Mas não. Nós estamos preocupados em que diminua a idade para o menor ir preso. Nós estamos preocupados em querer que morra todo mundo que não presta. Nós estamos tão preocupados, em que a justiça punitiva seja dura, rigorosa. Enquanto sabe o quê? Pessoas estão lutando para tornar a política pública justiça restaurativa. Baseada no quê? Baseada no livro de um teólogo alemão, que diz que até Deus deu a chance do homem se regenerar. Baseada no livro de um homem que disse que todo homem tem a chance de reconhecer o seu erro
ser perdoado. Não que ele não vá sofrer a pena da lei, mas ele tem a chance de saber a dor que ele causou no outro. Vá que ele desenvolva a empatia. Quando eu falei nesse grupo, foi porque quando eu me reúno com eles, eu penso, Deus, quanta gente tinha que estar aqui, não está. Preocupados em julgar, preocupados em criticar, nós nos tornamos expert nisso. Não estava tão bom quanto deveria, poderia ter sido melhor, mas não fazemos. Alguém disse uma vez que quem tanto critica, nunca fez. Vamos mudar os nossos hábitos. Vamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa forma de pensar. Gostaria de saber o que vocês pensam nessa noite em relação a isso. Mas também não me importa. O que o Senhor pediu para mim falar nessa noite foi falado aqui. Tome uma posição. Uma postura, sabe aquele reconectar, que o irmão repetiu várias vezes aqui, e que eu ainda mexi com as gurias do irmão Hélio, eu disse, é para fixar, e é para fixar, sabe o reconectar? Hoje Deus te chama para isso, volte à primeira aliança. Se tu não consegue lembrar como era, lê aqui. Eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e dividiam com quem não tinha. Jesus, o Todo Santo, o Poderoso, o Santo dos Santos, sentou-se a conversar com uma prostituta no poço. Visitou a casa de um publicano que não tinha uma boa postura. Aleluia. Mateus diz, eu e o meu pai ainda trabalhamos. Está entendendo isso? Eu e o meu pai ainda trabalhamos. Se o próprio Deus e Jesus ainda trabalham, é momento de nós estarmos em descanso? É momento de nós escolhermos a quem nós devemos falar de Cristo. É momento de nós escolhermos a quem nós devemos ajudar. A meritocracia já acabou faz tempo. E eu não estou falando sobre meritocracia porque eu sou assistente social. Eu fiz serviço social porque eu consigo ver o outro. Porque um dia eu precisei e alguém me viu. E quando eu digo alguém me viu, eu não falo de Jesus. Quando eu digo alguém me viu, foram pessoas. Sabe o que o irmão Josué disse ontem aqui? Moisés estava sentado na rocha, que tipifica Cristo. Mas Arão e Uri estavam ao seu lado. É isso que eu falo. É sobre isso que eu digo. É momento de interceder enquanto o outro fala. É momento de pedir unção enquanto o outro canta. É momento de pedir direcionamento enquanto o outro vai. É momento de enfiar o ombro. Não de sentar, de virar as costas.
A irmã Rosa leu domingo. Maldito aquele a quem o seu Senhor chegar e ele estiver executando a obra fraudulosamente. Se o Senhor tem te despertado para trabalhar com idosos, vai e faz com excelência. Se o Senhor tem te despertado para pregar aos mendigos, vai e faz com excelência. Leia livros, leia literaturas, estude à noite, estude de manhã, aprenda e faça com excelência. Se o Senhor tem colocado no teu coração um desejo de trabalhar com crianças abandonadas, leia livros, aproprie-se dos direitos da criança, arregaça a manga e faça com excelência. Está entendendo? Quando a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, eu vou concluir aonde começou, com o pastor Nelson. A fé sem obras é morta. Às vezes as pessoas resumem as obras ao que é feito aqui. É necessário, muito necessário. É muito necessário alguém que cante, alguém que toque, alguém que pregue, alguém que limpe, alguém que trabalhe na cantina. É necessário. Como eu disse antes, nem mais e nem menos, todos são cooperadores do mesmo trabalho. Aquele irmão que fica na rua e que muitas vezes fica lá e não assiste o culto porque está cuidando do carro de alguém. Ele é tão necessário quanto aquele que prega a palavra, aquele que traz a água, aquele que faz a comida com carinho. Todos no mesmo nível, cooperando. É assim que funciona uma empresa. É assim que se administra algo. É todos pelo mesmo bem comum. Alinhamento. Alinhamento. Mas é impossível ter alinhamento se eu não saber para quem eu trabalho. Eu vou contar uma experiência. A estagiária vai para o fórum e começa a virar. Guri vai na venda de todo mundo. Vai no Ministério Público? Vai, né? E eu faceira. Eu não sabia quem me mandava. Aí um dia eu estava cheia de serviço no setor e alguém pediu que eu fosse. Aí eu chamei a minha supervisora e perguntei para ela, quem me manda? Aí ela disse, Gisiane, ninguém te manda. Só quem te manda é a vara pertinente do setor. É o responsável, o juiz responsável pela vara pertinente do setor. Ah, é? Ah, tá, mas então eu não preciso ficar indo aqui, indo ali. Não, guria, quem fez isso? Tu é louca? Tu foi? Não, tem outra pessoa que executa essa tarefa. Só eu não sabia. Bom saber. Entendeu? Não, eu vou desenhar. O que nós realizamos não é para nós, não é para aqui, não é para o pastor, não é para o chefe. A Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, seja para quem? Pode falar. Pode falar. Eu sei que tu sabe, eu estou falando aqui o que todo mundo já sabe. Quer comamos, quer bebamos, que seja para Ele. É para Ele que nós trabalhamos. Então não rola birra. Não cola. Não cola. Entendeu? Está passando vergonha. Rachou a cara aqui, ó. Não. É para Ele. É para Ele. Qualquer desculpa, qualquer reclamação, não cola. Entendeu? E não se resume aqui, ao que se faz aqui. É importante aqui, mas também se faz lá.
Eu vou dizer uma coisa que eu disse há um tempo atrás para alguns jovens lá no Uruguai. Quando a luz, ela perde a sua propriedade, ela perde o seu valor. A luz foi feita para iluminar as trevas. E se a luz não ilumina as trevas, ela não tem serventia nenhuma. É fácil brilhar aqui. Ó, quantos refletores, quantas luzes. Aqui é fácil. A gente precisa entrar, se inserir em lugares de trevas, sem se contaminar, sem se misturar, sem perder as propriedades de luz, entrar e fazer as trevas se dissipar. É esse o nosso chamado, é esse o nosso legado. Levante-se nessa noite. Aleluia. Comece a refletir, feche os teus olhos. Eu não vou chamar ninguém na frente aqui, não vou chamar. Meu esposo disse para mim não me preocupar com o relógio, senão eu ia ficar nervosa. Agora eu olhei para o relógio, se eu estou vendo certo, passei bastante do horário. Mas eu não falei nada mais do que Deus mandou. Fecha os teus olhos nessa noite. Qual é a tua habilidade? O que tu sabe fazer? Comece a pensar na presença de Deus nessa noite. Peça ajuda ao Espírito Santo. O que as lutas que tu tens passado têm te ensinado? Até aqui, qual foi a tua faculdade? O que produziu em ti as lutas que tu viveu? Isso te dá um norte. As dificuldades que tu enfrentou te dão um norte. Te mostram, apontam qual é o objetivo de Deus para a tua vida. E se tu sabes qual é o objetivo de Deus, começa a te levantar na presença do Senhor e fazer aquilo que o Senhor te chamou, antes que Ele te chame de negligente. Nós não somos obrigados a ter todas as habilidades, conhecer todas as coisas, fazer todas as coisas. É como eu disse antes, quando nós entendemos que alguém tem mais habilidade que nós somos conduzidos ao nosso lugar e desobrigados do todo. Nós nos conduzimos exatamente àquilo que Deus quer que nós façamos. Somos felizes, realizados com o que Deus nos ordena e desobrigados do todo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Pense no que tu é bom, o que tu sabe fazer e o que a tua habilidade pode produzir no reino. É isso que o Senhor quer de ti nessa noite. Tem jeito com criança? Tem jeito com idoso? Tem jeito com deficientes? Com crianças especiais? É isso que o Senhor quer de ti. Ele quer saber qual é a tua habilidade e o que a tua habilidade pode produzir no reino. Não faça como Adão. Administre aquilo que o Senhor colocou na tua mão com sabedoria, para que não venha a ser tirado de ti. Vamos orar nessa noite. Senhor, diante da tua presença, nós continuamos nessa noite, Pai. E eu sei, Senhor, que talvez não era o que os teus filhos esperavam. Talvez, Senhor, não falei de uma forma que eles gostariam que falasse, ou não sei, mas também pouco importa, Pai. Eu cumpri com aquilo que tu mandasse nessa noite. E agora eu te peço, Senhor, que tu derrame sobre a tua igreja, Senhor, alinhamento espiritual com essa liderança. Oh, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a desenvolver nos irmãos empatia com a dor do próximo. Começa a mostrar, Senhor, para eles qual é a habilidade que eles têm e o quanto esta habilidade pode produzir no reino. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, nos ocultar de elogiar quando um trabalho for bem feito, porque o elogio, Deus,
às vezes nos mostra coisas que nós nem sabíamos que tínhamos. Senhor, usa cada irmão para despertar no outro valores que ele não viu que tem. Senhor, levanta a tua igreja com resistência, que eles possam entender, Senhor, que o teu desejo, Pai, é que nós venhamos cuidar daquilo que é teu com um zelo como se fosse nosso. Administramos tão bem a nossa empresa, cuidamos tão bem da nossa casa, administramos os nossos filhos, o nosso casamento, mas muitas vezes somos negligentes com a tua obra, Senhor. Quantas vezes nós sobrecarregamos pessoas, porque nós não realizamos aquilo que tu colocou nas nossas mãos para fazer. Mostra-nos, Deus, as nossas habilidades. Usa pessoas para mostrar para nós naquilo que nós somos bons. E que tudo quanto nós fizermos, Senhor, que nós venhamos fazer como se fosse para Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Deus, nessa noite, derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja. E que esta palavra, Senhor, possa mexer com a estrutura dos Teus filhos. Que eles tenham dificuldade de esquecer o que foi falado nesta noite. E que durante, Senhor, esses dias que vierem, eles sejam incomodados com esta palavra, até que eles entendam, Senhor, que a tua casa precisa de bons obreiros. Até que eles olhem para o lado e observem, Senhor, que os obreiros de hoje estão doentes, envelhecidos, e que, Senhor, precisa de uma equipe nova, precisa que outros venham para não sobrecarregar aqueles que já estão fazendo. Assim, Senhor, como Tu incomodaste o meu coração durante esses dias, da mesma forma que Tu falaste comigo durante algumas noites, Senhor, me tirando o sono. Oh Deus, coloca, Senhor, cada membro no seu lugar, para que a Tua obra possa caminhar. Toda disfunção, todo desvio de função, em nome de Jesus, seja corrigido nesta noite, para que nós venhamos alcançar, Senhor, o Teu objetivo. Senhor, esta é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, Jesus.